Olá pessoal, bem-vindo à nossa videoaula de como fazer um jogo do estilo Infinity Runner no Game Maker. Eu sou o Luiz Henrique e esse vídeo pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. Eu vou avançar para o próximo slide, onde eu vou explicar mais ou menos o que é um jogo do estilo, do gênero, né, Infinity Runner e como ele funciona. O que são Infinity Runners? Infinity Runner, Endless Runner ou Corrida Infinita, tanto faz, é a mesma coisa. É um gênero de jogo onde o jogador deve correr a maior distância possível, desviando de obstáculos. Como os jogos desse gênero se destacam Subway Surfers, Sonic Dash e Temple Run. Ali a gente tem imagem desses três jogos, né? E percebam que nesses três jogos eles correm na vertical. Você olhando, ele está correndo na vertical, né? Ele está correndo para a linha do horizonte. O nosso jogo ele vai correr lateralmente, vai ser um pouco diferente, mas a mecânica vai ser a mesma, desviar de objetos, né, e marcar pontos. Nesses três jogos os pontos são marcados por moedas, tá? O nosso vai ser pelos obstáculos que a gente conseguir desviar. E nesses jogos também tem power-ups que a gente não vai implementar no jogo ainda, talvez mais pra frente você pode implementar para ver como fica. Por enquanto vai ser um jogo básico, o nosso personagem vai pular pelos obstáculos e vai marcar os pontos. Eu vou avançar aqui para o próximo slide que eu vou explicar um pouquinho do Game Maker, né, como que ele funciona. O Game Maker. O Game Maker é uma engine que permite a programação visual através de blocos de eventos. E através desses blocos nós iremos programar nosso jogo. Então é simples, o Game Maker, quando você cria um objeto, você pode criar um código para ele ou arrastar blocos que vão ter a função do código. Então, ao invés de você digitar um código para ele pular, por exemplo, a gente vai colocar os blocos para simular esse pulo dele, né? É uma programação simples de fazer e é isso que a gente vai fazer. Nosso código vai ser inteiro dessa forma. Eu vou avançar aqui para o próximo, onde eu vou colocar os itens que a gente vai utilizar para poder criar esse jogo, tá? Itens necessários. Para criarmos nosso jogo, vamos utilizar alguns itens. São eles: criação de botões, criação de telas, criação de obstáculo, criação do personagem, criação do posicionador, definição do game over, pontuação, animação do personagem e animação do cenário. Então depois de você ter sua arte do jogo pronta, né, ou da internet mesmo, esse eu tô fazendo com arte que eu peguei da internet, você vai ter que criar essas coisas. Eu vou explicar cada uma delas. A criação de botão vai servir para a gente navegar entre os menus do jogo, né, entre o menu inicial, a tela do jogo e o de Game Over, é bem simples, tá? E isso já a gente faz um link com a criação de telas, onde nosso jogo vai ter 4 telas. Em vez eu falei 3, mas ele vai ter 4. Porque a gente vai criar uma tela também onde vai ter os controles, para o nosso jogador saber os controles que ele deve usar. Então a gente vai ter a tela do menu inicial, a tela de controles, né, que nesse caso vai ser só a barra de espaço. Vamos ter também a tela do jogo e a tela do Game Over, tá? É bem simples de criar a tela. Eu vou demonstrar para vocês no Game Maker mais para frente aqui. Criação do obstáculo. A criação do obstáculo é para você, é o objeto que o seu jogador ele deve pular, né? Ele vai pular nesse caso ou desviar em outros casos. Então é bem simples. No nosso jogo, o obstáculo ele vai entrar na tela e ele vai avançar contra o jogador tem que apertar a barra de espaço para pular e desviar dele. É bem simples. Se o obstáculo encostar no jogador, ele morre, tá? E quando ele encostar no posicionador, ele marca um ponto. Eu vou explicar isso mais pra frente lá na pontuação. A gente também tem a criação do personagem, tá? Você pode fazer ele com um sprite só, com mais sprites. O sprite vai definir como vai funcionar a animação do seu personagem. A animação tá lá para baixo, eu vou explicar um pouquinho mais ou menos como funciona a desse jogo com esse sprite específico que eu usei, né, desse personagem. Então o nosso personagem, que ação que ele vai fazer no nosso jogo? Apenas pular. Ele vai estar simulando que ele está correndo, mas ele não vai sair da mesma posição da tela, tá bom? Então o nosso personagem só tem uma ação que é a de pular. Essa ação de pular, eu criei alguns eventos, né, onde você, no primeiro, você aperta a barra de espaço para ele poder pular e ele vai colidir com o posicionador e vai retornar à posição original dele, tá bom? Vai ser mais ou menos a mesma coisa que eu usei para poder criar o obstáculo. É um jeito simples de fazer a animação, tem outros jeitos como definir gravidade, mas eles são mais complicados. Esse é um jeito bem simples e funciona legal para esse tipo de jogo.
Então é isso que a gente vai usar. A gente também tem o nosso posicionador. O posicionador que eu falei até agora, ele vai ser o quê? Ele vai ser um bloquinho que ele vai ficar invisível, ele não vai aparecer na tela. E a única função dele é devolver o nosso obstáculo e nosso personagem para a posição inicial deles. Então o nosso obstáculo, quando ele chega no final da tela, que ele sai da tela, ele vai encostar no nosso posicionador e o posicionador vai jogar ele para a posição inicial dele, para ele poder fazer o mesmo caminho, encostar e ficar nesse looping. Existem outros jeitos, né, de você criar os obstáculos para eles poderem criar clones deles para poder aparecer na tela, mas é um modo que fica às vezes muito pesado para alguns computadores rodar. Então a gente vai fazer desse jeito, que ele usa apenas um obstáculo para poder criar isso, e não interfere na gameplay do jogo. Esse posicionador também, ele vai estar posicionado um pouco acima do personagem, para quando eu apertar a barra de espaço, ele pular, ele encostar nele, ele voltar para a posição inicial dele. Então é assim que vai funcionar o nosso pulo. O nosso personagem vai colidir com o posicionador e ele vai voltar. A definição do Game Over. Como que o Game Over vai funcionar? Na hora que o nosso personagem encostar no obstáculo, ele vai morrer e ele vai para a tela de Game Over, onde vai estar mostrando a pontuação dele. É bem simples, é só destruir o objeto e mudar de sala. É uma coisa simples, vocês vão ver lá no Game Maker, tá bom? Então vamos para a pontuação. A pontuação também não é complicado de fazer. A gente tem que desenhar a pontuação na tela. Eu escolhi uma fonte legal, eu vou explicar para vocês como funciona para vocês importarem a fonte para o Game Maker, a fonte que vocês querem utilizar. E o que você deve fazer depois é colocar na tela a pontuação zerada no começo da partida, e cada vez que acontecer o evento X, você adicionar a quantidade de pontos que você quer na pontuação, né? E vai somar lá ao score total. Então, nesse caso, toda vez que o obstáculo encostar no posicionador, ele vai adicionar mais um à pontuação do nosso jogo, ao nosso score. E vai funcionar assim até o final do jogo. Quando a gente perder, o nosso score, a nossa pontuação, vai aparecer na tela de Game Over. Aí a gente vai apertar para jogar de novo e a pontuação vai estar zerada. É bem simples, não tem mistério nenhum em fazer isso. E a gente vai ter as animações, né? Nesse caso, eu peguei um sprite sheet com 5 desenhinhos, né? Com 5 posições diferentes do nosso personagem. Eu arrumei ele certinho as posições. E na hora que eu coloquei no Game Maker, que eu testei na tela para ver como ia ficar a animação, para ver se não estava muito rápido, ele ficou perfeito para esse jogo específico. Existem jeitos de fazer a animação mais complexa, mas nesse caso não precisou. Eu só importei os frames, né, que eu vou usar, e ele está rodando lá do jeito que eu quero. E a animação do cenário, o que que é isso? O nosso jogo, para dar sensação de movimento, ele vai ter um parallax no fundo, né? Que o cenário vai se mover numa velocidade diferente do que a gente está se movendo na frente. Então ele vai estar mais lento, mas vai passar a sensação de movimento, tá bom? Então a gente tem que colocar um background no jogo e colocar uma velocidade horizontal para ele poder realizar esse movimento. Bom, eu vou passar aqui para a próxima tela, que eu vou mostrar os links, né? Tem uns links aqui que eu usei de referência para criar alguma dessas coisas, não todas, tem coisas que eu descobri mexendo no Game Maker, como esse tipo de pulo que eu fiz. E depois a gente vai pro Game Maker para vocês verem o jogo e dar uma olhada como a gente fez ele, tá bom? Bom, aqui a gente tem as bibliografias, né? A gente tem o link do Tecmundo, que falou sobre Corrida Infinita, mais ou menos o que é. E tem outros jogos, né, do estilo. Temos o link da criação de botões e menus, que é bem simples, é o que eu falei. Tem o link do score e tem o link também da colisão. A colisão que eu expliquei que é bem simples de fazer. Então agora a gente vai pro Game Maker. Agora estamos aqui no Game Maker, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O Game Maker. Aqui você vai criar os sprites que você vai utilizar. Aqui é som, a gente não vai estar trabalhando com som nesse tutorial. Temos o background também, como você vai criar o background. E aqui tem o criador de texto, né, para você criar a fonte. E aqui os objetos. Então vamos aqui. Você clica aqui, você vai selecionar o sprite que você quer, né, load sprite. Você vai carregar a imagem que você quer da pasta que você tiver lá, salvo. E você vai ter seu sprite salvo. O que eu recomendo? Vocês podem ver aqui, todos eles têm o SPR na frente, SPR de sprite, né? SPR, underline e o nome do que é. Para poder organizar, para você não se perder dentro dos seus arquivos, tá bom? Então deixa eu dar um ok nisso daqui. Depois que você criou seu sprite, você vai criar o objeto usando ele. Então você cria o objeto, eu continuei usando isso, aqui eu estou colocando OBJ para mostrar que é um objeto, underline, né? E tem o que ele é. Então a gente vai aqui, vai selecionar.
E aqui é a área que eu falei, onde a gente vai criar os eventos, tá vendo? Ó, os eventos e as ações que esses eventos vão fazer. Então vamos fechar aqui, esse evento não vai aparecer. Deixa eu vir para cá mais um pouquinho. Então aqui a gente tem o nosso criador de fonte, né? Tá vendo aqui, ó, fonte pixel, que é a fonte que a gente usou. E essa daqui vai ser a fonte 1. É bem simples também, não tem nenhum segredo. É só você importar a fonte que você quer daqui, ó. Você procura a fonte aqui e você define o tamanho dela, tá bom? Então deixa eu dar um OK aqui. E aqui a gente tem o criador de background, que é a mesma coisa do sprite, é só você importar o seu background e ele vai estar pronto. Então vamos lá. Nossos objetos aqui, né, o que eu falei, esse daqui é o botão de play, tá? Quando clicado com o botão esquerdo, ele vai ter duas funções. Nesse caso aqui, deixa eu esticar um pouquinho aqui, que vai ser, ele vai para home game, tá vendo que ele vai para a sala do jogo, que é essa daqui, e ele vai definir o score para 0, porque por conta da tela do Game Over, ele vai aparecer o score, então vai ter o botão de play nessa tela, e quando você clicar, ele seta para 0 de novo o seu score, para poder jogar de novo, tá bom? Então deixa eu fechar aqui, tá? O botão Controls, né, Left Button, ele vai te levar para sala dos controles, para te mostrar qual controle você vai usar no jogo, né? Beleza? E aqui a gente tem a nossa plataforma, tá bom? Isso daqui é só para simular mais ou menos o chão do nosso jogador, tá? Então a gente tem aqui, ó, objeto plataforma, né? Platform, eu coloquei em inglês. E aqui ele vai jogar uma velocidade 0, tá? Tá vendo? Ó, speed 0. E a direção para cima, ou seja, seu personagem vai ficar parado, é só para ele não descer e cair para fora da tela. Isso daqui eu coloquei um atalho, né, para ele poder ir para o start, mas é uma tecla que a gente não vai usar no jogo, tá bom? Então esse daqui é o nosso plataforma, ele tá sólido aqui, mas se você colocar, você pode fazer isso de outras formas, né, para o seu jogador não cair para fora da tela, por isso que eu não coloquei lá. Esse daqui foi o jeito que eu fiz, você pode fazer de 1000 outras maneiras. Então eu vou fechar aqui, tem o botão de back, que ele ficou aqui para baixo, né, mas é aquilo. Left button e ele vai para a sala anterior, né, que no caso ele vai estar na tela de controles, só na tela de controles. Então quando você clicar, ele vai voltar para a tela anterior, que é a sala do jogo, é a Home Start, tá? Então deixa eu fechar aqui. Então vamos lá. Aqui é o nosso objeto do jogador, nosso objeto player, que tem apenas dois eventos. O primeiro é com o posição, que é o posicionador, tá vendo? Quando ele entrar em contato, que ele colidir com o nosso objeto de posição, ele vai retornar a velocidade para aqui. Ele vai retornar para baixo, né, direção menos 90 graus, e a velocidade dele vai ser 15. E ele vai bater no nosso objeto plataforma. Eu poderia fazer isso daqui como também? Colocar esse daqui, tá vendo? Ó, Jump to Start. Então ele pode encostar lá e voltar para a posição inicial dele. É bem simples. Essa é outra forma que você pode usar para jogar sem fazer o plataforma, tá bom? Aqui eu vou fechar, eu vou mostrar também o pulo, né? Que tem mostrando aqui, quando você clica a barra de espaço, aqui, né, ó, press space, nosso movimento vai ser 90 graus para cima e speed vai ser 15, então vai ser a velocidade dele. Então, esse é nosso player, é bem simples. Deixa eu aproveitar e mostrar a animação dele, tá bom? Então, aqui, ó, só para vocês verem a animação dele. A animação dele é essa daqui, tá vendo? É bem simples. Bom, dá um OK aqui, deixa eu fechar isso daqui e vamos avançar para o próximo. O próximo é nosso obstáculo, vai ser a nossa caixa, tá vendo? Box, né, é uma caixinha de madeira. E aqui tem o que eu falei. Então vamos lá. Quando ele colidir com o nosso objeto player, né, ele vai ir para Home Game Over, tá vendo? E ele vai destruir o nosso objeto player, tá vendo? Object player. Ele destruiu e ele vai mudar de sala. Quando ele colidir com o nosso objeto posição, que é o nosso posicionador, ele vai voltar para a posição inicial dele e vai ter a a pontuação dele definida com um ponto relativo. Por que esse relativo? Se eu desmarcar esse relativo, ele vai marcar um ponto e quando encostar de novo, ele vai continuar marcando um ponto, tá? Esse relativo é para ele adicionar um ponto. Então ele vai começar com 0, o primeiro marca 1, o segundo mais 1, o terceiro mais 1 e assim por diante, tá bom? Então é bem simples essa parte aqui. E aqui é quando a sala começar. Então quando a sala que ele tiver começar, aqui no caso a sala do jogo,
ele vai se mover para a direção do jogador, tá vendo? Então deixa eu fechar aqui, beleza? Tem o objeto Game Over, que a gente não vai estar usando, tá bom? Tem o posicionador, que ele não faz nada nos eventos dele, ele vai fazer nos eventos de outros objetos, né? Ele faz no do player e no do box. Aqui tem o score, que aqui é para desenhar o score na tela, a posição que ele vai ser desenhado. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Então a gente vai desenhar ele na tela primeiro, né? Primeiramente no draw. Então no draw vai desenhar. Eu setei a fonte para a fonte que eu quero e o valor. Draw o valor. Aí eu coloquei aqui, então aqui vai escrever score, 2 pontos, e o score vai aparecer aqui, tá? A posição eu deixei 0, 0, que não vai mudar muita coisa nesse caso. E quando o jogo começar, setar para 0 novamente. Então é isso. Agora aqui as salas. Criação de salas, você clica aqui, é bem simples, e você cria a sala. Aqui é a Room 4, no caso, né? Aqui é o tamanho dela, a velocidade. Tem também aqui o objeto para você inserir os objetos. Background, onde você vai inserir os backgrounds. Configurações, física e visualizações e tiles, tá bom? Então a gente não vai usar essas coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui as nossas salas. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa sala inicial, né? A sala do menu inicial. Run com o botão Play e Controls. A gente tem a sala do jogo, tá? Com as coisas que eu tô mostrando para vocês aqui, ó. O nosso jogador. Esse daqui é nosso score. Aqui é o nosso posicionador. Aqui também é outro posicionador. E esse daqui é o nosso obstáculo, tá? Aí a gente vai fechar aqui e vamos mudar para a próxima sala. Essa daqui é a Controls, né? Que vai ter os controles do jogo. Então, Controls. Press Space to Jump. Aperte espaço para pular. E aqui tem o botão Back, que é para você voltar para a sala inicial, tá? E aqui é a sala de Game Over. Então ele vai mostrar aqui o nosso score, Game Over e Play, para você jogar de novo, tá? Então deixa eu fechar todas essas salas. E agora eu vou mostrar para vocês o nosso jogo, como ficou. É bem simples, como vocês viram aí. E os códigos vão... O código do jogo, né? Esse arquivo do Game Maker vai estar disponível na descrição do vídeo para vocês baixarem, tá bom? Então vamos lá. Ele está compilando ali. Olha lá. Nosso jogo começou. Run, né? Que é o nome dele. Play Controls. Vamos ver os controles. Está funcionando, legal. Play. Olha lá. A gente já está jogando aqui, ó. Nosso score está marcando aqui em cima. E o nosso background está funcionando ali atrás, como eu falei, né? Que você tem a velocidade dele, que eu vou mostrar para vocês agora, que antes vocês tinham que ver funcionando. Então a animação do nosso personagem tá legal, tá marcando os controles, a gente tá fazendo uma animação do fundo legal, dá para entender o que tá acontecendo na tela. Então é isso, deixa eu fechar aqui, né? Voltar aqui e mostrar como funciona o background. Então aqui na game, o nosso background, ele vai estar aqui, ó. Deixa eu ir na game, aqui background. Nosso background 0 vai ser o BKG de background, né? Aqui na nossa pastinha, game. E a velocidade dele tá definida logo ali embaixo. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu fechar isso daqui, pronto. Aqui, ó. Nossa velocidade horizontal dele é -5, porque daí ele corre para trás, no sentido contrário ao nosso personagem. Bom, então esse daqui é o nosso jogo, vou rodar ele mais uma vez para vocês verem como ele ficou. E é isso, espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Qualquer dúvida é só deixar um comentário aí na descrição não, nos comentários. E na descrição ali embaixo vai ter um link do Drive com o código do jogo, né? Esse arquivinho do Game Maker. E também vai ter as imagens necessárias, né? Os backgrounds para poder rodar tudo direitinho. Eu vou subir ele também online para vocês poderem jogar se vocês quiserem, né? E é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui e até mais.